Seguimos com Liberdade de Opinião e vamos para Brasília para falar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Kenzo Matida, bom dia, que presente de aniversário que a CNN está me dando, né? O nosso reencontro, depois de tantos anos em outra televisão, né, Kenzo? Acho que mais de 10 anos, sem dúvida, trabalhamos juntos. Trabalhamos juntos por 12 anos. Alexandre, que reencontro. Satisfação. Vamos em frente, fique à vontade, Kenzo. Vamos à conversa de hoje. Vamos lá, Alexandre. Alexandre, a gente vai começar com um assunto que repercutiu muito no final de semana, continua repercutindo nessa segunda-feira, da médica Ludmila Rajar, né, que vai recusar o cargo de ministra da Saúde. A informação é da analista Thaís Arbex. A Ludmila Rajar, a doutora Ludmila Rajar, se reuniu ali com o presidente Jair Bolsonaro nesse domingo. Ela era cotada para assumir a pasta da saúde na vaga de Eduardo Pazuello. Alexandre, como é que você avalia essa recusa da cardiologista Ludmila Rajar? É o seguinte, é uma história de Tancredo. Acho que se passou lá por 1982, talvez 83, conta-se, né, que Tancredo, governador de Minas, recebeu lá um político, uma pessoa que disse: doutor Tancredo, todos os jornais estão dando que eu vou ser o seu secretário de saúde. O que eu devo dizer para eles? E Tancredo respondeu: diga que foi convidado e que não aceitou. Então, daqui a pouco, a doutora Ludmila vai dizer que não aceitou. Não deu certo. Foi uma conversa de ontem à tarde, dela com o presidente, não deu certo. Não criou-se, aliás, criou-se eu não sei se é falso ou não é falso, eu levei um susto quando vi, foi uma correria, me perturbou o dia todo, um Twitter com todas as feições de autêntico. Às 15 horas e 49 minutos de ontem, teve 9 retweets, 11 tweets com comentário, 47 curtidas, tá a foto dela, tá tudo bonitinho aqui, e eu acreditei. Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro pela confiança do convite para assumir o Ministério da Saúde com a responsabilidade de continuar o trabalho de enfrentamento à Covid-19. Certamente terei colaboração. Deus me ilumine nessa missão e venha a bandeirinha do Brasil. Depois foi apagado isso e disseram que não era para ser, que era um tweet falso. Eu estranhei porque havia muitas indicações de que não tinha dado certo a conversa, né? Ela já tinha postado coisas, inclusive com um adjetivo bem ofensivo contra o presidente, mas as relações dela, o governador Marconi Formiga, Marconi Perillo, enfim, pedia para ela ser intermediária nas questões com a presidente Dilma, né, e outras manifestações dela, enfim. E ela deu uma entrevista ontem no jornal Opção de Goiânia, chamando milhares de médicos de ignorantes e vaidosos, né? Já começaria mal para uma ministra da Saúde. A pergunta foi o que a senhora acha, né, da classe médica e dos conselhos regionais de medicina que têm defendido o tratamento precoce. Ela disse por 2 fatores: uma, ignorância, né? E segundo, tem uma questão de vaidade. Boa parte dos que defendem isso são completos ignorantes na profissão. Quer dizer, já brigou com milhares de médicos, né? E com a realidade. Ontem mesmo eu recebi de um ministro cujo pai e a mãe com mais de 80 anos estavam com Covid. Eu perguntei para ele: como é que estão teus pais? Eu conheço os pais dele e ele me respondeu: ora, estão tudo bem, tratamento precoce, né? A mulher dele é médica e não ia permitir que o sogro e a sogra agravassem, porque na faculdade de medicina a primeira coisa que se aprende é que as doenças devem ser tratadas logo no início, né? Que é uma maluquice deixar agravar para depois tratar, né? Então, quem deixa agravar para depois levar para o hospital é uma coisa complicada. Mas, enfim, não deu certo, isso é página virada a doutora Ludmila.
Alexandre, a gente continua nesse assunto da pasta da saúde, que vai repercutir muito ao longo dessa semana, porque o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que continua no cargo e que não sairá até que o presidente Jair Bolsonaro peça esse cargo a ele. Por meio da assessoria do Ministério da Saúde, Pazuello desmentiu as informações de que ele estava doente. Alexandre, como é que você avalia essa possível troca no Ministério da Saúde agora, no ápice da pandemia, né? E essa, na sua avaliação, é uma decisão correta do governo? Bom, em primeiro lugar, todas as trocas de ministro da Saúde nesta pandemia foram feitas no ápice da pandemia, né? Estava ali, todo mundo assustado, tira o Mandetta, entra o outro e assim vai, né? O pior é que esse ápice cada vez está mais elevado. Outra coisa que é preciso que a gente entenda, que é o óbvio, né, que o cargo de ministro está sempre à disposição do presidente da República. Tem uma palavrinha em latim, ad nutum. Na hora que der na veneta do presidente, ele pode tirar o ministro da Saúde, não precisa nem dar explicação, né? Nem o ministro da Saúde precisa dizer que está à disposição ou não está à disposição, né? Bom, e por fim, no sábado, houve uma reunião, né, entre os principais dessa reunião, o presidente, o ministro da Defesa e o ministro Pazuello. Por quê? Porque o ministro Pazuello está adido ao Ministério da Defesa, já que ele é um general da ativa, 3 estrelas, é o posto máximo da intendência, né, então ele não ficou na ativa, ficou adido ao ministério político, né, para não ficar ligado ao comando do Exército. Ficou adido ao Ministério Político. E nessa reunião se equacionou, né, a saída dele. Está equacionada. Não foi decidida a saída, apenas como é que vai ser, né? Enquanto isso, tá aí, não tem nada marcado hoje com o presidente, com algum candidato a ministro, né, até este momento, pelo menos. Embora se fale em outro nome, né, deve aparecer mais nomes aí, né, e, enfim, essa é a situação nesse momento, né. O caso é que ontem foi uma trabalheira essa história da doutora Ludmila. Eu nunca vi nada igual. Meu Deus, que correria até tarde da noite para deslindar o que tinha acontecido com essa mensagem atribuída a ela, que depois disseram que não foi dela. Ela deu uma entrevista, essa entrevista assim, já falando como ministra, já se expondo na vitrina, disse que era conselheira do prefeito Roberto Naves de Anápolis, que é a terra dela, né? E disse que, enfim, falou que as faculdades de medicina estão cada vez piores, né? Ela se formou no ano 2000, e que é muito ligada ao Caiado, ao governador, mas foi um dia complicado ontem, foi um dia complicado. E esperemos aí alguma solução para o Ministério da Saúde. Alexandre, ainda nesse assunto, na sua avaliação, quais foram os fatores aí que contribuíram para a possível troca do ministro Eduardo Pazuello, caso isso de fato se concretize, né? Por que Pazuello perdeu força política, na sua opinião? Porque fizeram campanha contra ele. Campanha que não para nunca, todos os dias. Por mais que ele levasse oxigênio para Manaus, por mais que o Supremo tenha estabelecido a prioridade, né, nas decisões da administração a governadores e prefeitos, né, portanto, ficou ele como fornecedor logístico de recursos, de vacinas, que nunca faltaram, né? Ele se reunia frequentemente, com muita frequência, com governadores e prefeitos, né, a respeito disso, mas houve uma campanha, é a campanha contra o governo, né? É o medo da reeleição, então foi por isso. E a outra coisa, o grande problema dessa pandemia, que a pandemia foi politizada, e não é só aqui no Brasil, não. Em países europeus também. Na China não foi politizado e foi resolvido, porque lá não existe politização, né? E foi resolvido. Agora, onde há politização, misturou-se a coisa. A solução é médica, é da ciência, não é da política, né? Mas, enfim, misturou-se a política e está aí. Estão aí os resultados, né? E, infelizmente, resultados ruins, né, para a vida humana, sofrimento,
morte, né? E para a vida empresarial, doméstica, familiar, social, com a quebra de empregos, empresas e renda. Alexandre, a gente vai tocar num assunto agora que também repercutiu bastante no fim de semana, que foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou aí a prisão domiciliar do deputado federal Daniel Silveira, né? Ele foi preso no mês passado, depois de publicar um vídeo atacando os ministros do STF. Silveira será monitorado a partir de agora, de acordo com a decisão de Alexandre de Moraes, por tornozeleira eletrônica. Ele vai poder exercer o mandato, mas por meio remoto e também com uma série de restrições. Ele está proibido ali de receber visitas sem autorização da Justiça, de dar entrevistas, inclusive de ter acesso ou contato com investigados no inquérito dos atos antidemocráticos. A defesa do deputado enviou uma nota manifestando repúdio a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de prisão domiciliar, né? A defesa do deputado considera ser desprovida de fundamentação idônea. Alexandre, como é que você avalia essa decisão, então, de prisão domiciliar do deputado? Em primeiro lugar, Kenzo, não é ironia minha, não. É apenas uma constatação do que aconteceu há pouco aqui. Eu estava vendo meu celular e ouvindo o Sidney. E aí, quando o Sidney disse, olha, ele pediu desculpas, aí isso já resolve a situação. Eu estava crente que era o ministro Alexandre de Moraes pedindo desculpas. Estava crente. Aí, quando eu percebi, não, que ele se referia ao deputado pedindo desculpas. Por quê? Porque a gente tem problemas lá no Supremo que se referem ao desrespeito, eu anotei aqui, ao desrespeito da Constituição. Artigo 5º, que é cláusula pétrea, nas alíneas 4, 11, 16, 56. Artigo 53, artigo 57, artigo 127, artigo 220, né? Por isso que E aí o que aconteceu ontem, né? Coincidentemente, o ministro Alexandre de Moraes aliviou a prisão, depois de toda aquela discussão em que foi chamado de xerife pelo ministro Marco Aurélio, aliviou a prisão, agora é prisão domiciliar. Mas o Brasil, que não é Venezuela, continua com um jornalista preso e um deputado preso, né? A revelia da lei da Constituição. Mas, enfim, coincidentemente, no dia em que ele libera, coincidentemente estava se realizando, Kenzo, você perdeu essa. Aqui em Brasília foi a maior carreata que eu já vi em Brasília. Uma coisa gigantesca, né? E no Rio de Janeiro, São Paulo, João Pessoa, Curitiba, Porto Alegre, Brasília inteiro. Carreatas gigantescas que eram para ser manifestações de apoio ao comprovante do voto digital na urna eletrônica, né? Aquele comprovante que a gente exige na maquininha de cartão de crédito, só para garantir que não vai haver fraude, que não pode haver fraude numa eleição que vai ser muito disputada entre dois, né? Lula e Bolsonaro. Era para ser isso, mas a decisão de Fachin, de segunda-feira, e as decisões de Alexandre de Moraes, de certa forma, turbinaram essa manifestação, que foi uma coisa espontânea, gigantesca, né? Que mostrou que realmente o poder emana do povo, né? E emana também daqueles que recebem voto para agir em nome do povo brasileiro. E foi uma coincidência, enfim. Agora ele vai para casa, né? Tem gente dizendo, puxa, revogou a prisão. Não, ele continua um prisioneiro, continua preso já há 27 dias por aí, quase um mês. O outro, o jornalista, está preso há 3 meses, né? Esse ônus o Brasil está carregando nesse momento, né? O ônus de ter a liberdade de expressão, crime de opinião, essas coisas, né? E a Constituição, está uma Constituição que é lida e a outra que é interpretada. Quer dizer? Certo. Alexandre, sobre o tweet que você falou da doutora Ludmila Rajar, nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da doutora Ludmila e ela afirmou que esse tweet que você citou, Alexandre, é um tweet falso. É importante a gente ressaltar isso, que nós entramos em contato com a assessoria de comunicação. Alexandre, vamos para um outro assunto agora. Foi isso mesmo que me originou, Kenzo,
Foi isso que motivou o meu trabalho até tarde da noite, porque eu tinha gravado o meu comentário no meu canal de YouTube e tive que desfazer tudo quando descobri que o tweet era falso. Claro, retirei o tweet. Ok, Alexandre. Agora a gente vai falar de um outro assunto aqui, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a liminar que proibia as aulas presenciais nas escolas estaduais, municipais, escolas particulares também. A decisão é válida para as cidades que estiverem nas fases mais restritivas do plano de reabertura econômica. Com isso, o governo do estado e as prefeituras poderão liberar o retorno às aulas presenciais assim que terminar essa fase emergencial no dia 30 de março. Alexandre, qual é a sua avaliação sobre essas decisões da Justiça? Pois é, o problema é o abre e fecha, fecha e abre, lockdown, não lockdown, avaliações, medos. Aí entra a Justiça, né? Lá em Porto Alegre entrou a Justiça proibindo tratamento precoce, ironicamente, de uma desembargadora cujo nome é Lúcia. Né? Enfim, é a justiça, é a política se metendo em algo que deveria ser tratado pela ciência, pela experiência. Experiência rima bem com ciência e vice-versa. Né? Devia ser tratado nesse nível, mas se politizou e ficam coisas terríveis. Eu vejo aqui hoje, vi de novo, vi mais imagens, dá uma dor no coração quando vejo policiais algemando pessoas que querem trabalhar. Eu fico com dó do policial. O sujeito tem o contra-cheque dele garantido no fim do mês, mas ele tem que executar uma ordem. Né? A ordem normal dele é de perseguir bandido, mas aí tem que reprimir pessoas que querem trabalhar, que precisam, não é nem que querem, que precisam, porque à noite tem que dar comida para os filhos. O que será que se passa na cabeça desses policiais? Me dá uma preocupação, uma pena danada, né, de eles estarem no meio disso, dessa nossa discussão. Eles estão no meio do fecha e no meio de liberdade e direitos constitucionais. O que fazer nesse momento é um momento terrível. É um momento terrível. Eu não tenho resposta para isso. Eu não consigo. Né? Eu preciso lembrar que as crianças, os jovens, as escolas têm que ser protegidas, mas eu preciso cair na real que também os ônibus têm que ser protegidos, os metrôs têm que ser protegidos, os aviões têm que ser protegidos, né? Lugares fechados, principalmente, em que haja aglomeração. Mas a gente está esperando que o Congresso Nacional convoque 100 cientistas, né, dos mais diferentes matizes, ou 50 de um lado, 50 do outro, né, para debaterem e chegarem a uma conclusão e adotarem isso. Talvez, não sei se com mudança de ministro da Saúde isso possa acontecer, mas não é só ministro da Saúde, são todos os governadores, todos os prefeitos, né, que conhecem a situação no seu município. Essa doutora Ludmila, na entrevista dela do jornal Opção, que eu li todinha várias vezes, ela disse que não é uma decisão única nacional. Lockdowns têm que ser decididos, avaliados semanalmente e decididos separadamente por governadores em cada estado, por prefeitos em cada região. É uma questão de ciência, não é uma questão de política. Ok, Alexandre, muito obrigado pelas informações, pela participação, pelas análises que você fez nessa manhã de hoje para a gente. Kenzo, obrigado e feliz aniversário para todos nós aqui na CNN. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.